começar, boa tarde. Vamos começar a nossa aula de hoje, que será dedicada à dualidade, mas antes de entrarmos propriamente na dualidade, eu queria saber, como a última aula foi assim um bocadinho mais rápida por necessidade minha, queria saber se tinham concluído o exercício de análise de sensibilidade e se havia alguma dúvida. O exercício 4 que tinha ficado para fazer a linha C, que era a introdução de uma nova restrição, e com base nessa nova restrição, então teriam que reafetar uma nova base, uma vez que o número de restrições está a definir exatamente o número de básicas. E eu dei-vos duas bases possíveis, vocês iriam pegar numa delas, uma delas ainda não era a ótima, portanto tinham que fazer uma iteração do simplex revisto, a outra já era a ótima, era só verificar que efetivamente era a ótima. Não é? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos passar à matéria de dualidade, que como sabem será a última matéria de avaliação do nosso teste no dia 8, está bem? Portanto é toda a programação linear em matéria de avaliação do teste. E em relação à dualidade, vamos começar pelo exercício 2. Portanto, só antes de começarmos propriamente a realizar os exercícios, vou só fazer um apanhado como é que se faz a transformação entre um problema que é primal e o respectivo problema dual, está bem? Aquilo que nós já vimos nas aulas. Portanto, já sabem que é uma tabela que pode ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Imaginando que o nosso problema primal é um problema de maximização, está bem? Se não for, já sabem, é porque é de minimização e portanto eu leio a tabela, portanto se o primal for de maximização, o meu dual será um problema de minimização. Se assim não for, se o meu primal for de minimização, eu leio a tabela da direita para a esquerda, está bem? Se não, leio da esquerda para a direita como é habitual, está bom? Pronto. Um primal de maximização, para estar na forma canónica, terá que ter restrições de menor ou igual, está bem? E variáveis, eu vou deixar aqui um espacinho, vocês deixem também, que vou preencher depois ali pelo meio, variáveis não negativas, tá? Portanto, esta é a estrutura de um problema de maximização na sua forma canónica, restrições de menor ou igual, variáveis não negativas. Analogamente, um problema de minimização escrito na forma canónica terá variáveis também não negativas e restrições do tipo maior ou igual, tá bom? Porquê que eu pus aqui as variáveis em frente às restrições do primal? Porque efetivamente, portanto isto é uma tabela de relações, e efetivamente vocês já sabem que no problema primal, portanto se ele estiver escrito na forma canónica será um problema da forma CX sujeito a AX menor ou igual que B e X maior ou igual que zero, e o meu dual na forma canónica será uma minimização de B transposto U sujeito a transposto U maior ou igual que C transposto e U maior ou igual que zero, está bem? Pronto. Portanto, um problema na forma canónica do primal dá um problema dual também na forma canónica. Porquê? Porque as variáveis, as restrições, por exemplo, do primal estão associadas às variáveis do dual e as variáveis do primal estão associadas às restrições do dual. Nós já tínhamos visto isso e, portanto, é esta a transformação. Agora, o que é que acontece se o nosso primal, por exemplo, não tiver na forma canónica? E não tiver porquê? Porque em vez de ter restrições do tipo menor ou igual, se ele tiver restrições do tipo
maior ou igual. O que é que vai acontecer às variáveis do dual correspondentes a estas restrições? Porque já sabem, por cada restrição do primal há uma variável do dual. A respectiva variável do dual, na vez de ser não negativa, é não positiva. Tá bom? Mas vocês sabem que as restrições podem ser de menor ou igual, ou podem eventualmente ser de igualdade. Se eu tiver uma restrição de igualdade, em vez de ter uma de menor ou igual, o que é que eu vou ter aqui em termos de variáveis? Variáveis livres, ou seja, pertencentes aos reais, está bem? Podem tomar qualquer valor real. Okay? Analogamente, em termos das variáveis do primal, para o problema estar considerado escrito na forma canónica, as variáveis do dual são variáveis não negativas, está bem? Mas, eventualmente, se eu tiver uma variável que é menor ou igual que zero, o que é que isso me vai conduzir em termos da respectiva restrição do dual? A restrição do dual será uma restrição do tipo menor ou igual, está bem? Se a minha variável do primal for uma variável igual, de igualdade, desculpem, não é nada de igualdade a variável é livre. Deixem-me alterar aqui. Portanto, se a minha variável do primal for uma variável livre, pertencente a R, então quer dizer que a minha restrição do dual será uma restrição de igualdade, tá bom? Pronto, e é esta a relação que existe entre o primal e o dual. Portanto, vocês têm é que decorar esta tabela e, portanto, já sabem se o vosso primal é de maximização, estão a ler da esquerda para a direita. Se o vosso problema é de minimização, leem da direita para a esquerda, está bem? Portanto, daqui para ali. Vamos então iniciar a resolução do exercício 2, em que nos é dado o problema primal, que é o problema de maximização, C igual a 4x1 menos 5x2 mais 5x3. É este o nosso problema e na linha A é-nos pedido para escrever o problema dual deste. Então, vamos lá usar esta tabela para conseguirmos escrever o problema dual. Eu escrevi aqui, embora não o tenha referido, mas vamos lá recordar, já sabem que os coeficientes da função objetivo do primal vão ser usados como termos independentes do dual. Analogamente, os termos independentes do primal são os coeficientes da função objetivo do meu problema dual. A matriz A vai ser aqui escrita como a sua transposta, portanto, digamos que as linhas do problema dual, que me vão constituir as restrições, são tiradas através das colunas da matriz de restrições do problema primal. Então, vamos lá começar. O meu problema primal é de maximização, portanto, eu vou começar a ler da esquerda para a direita, está bem? Se é de maximização, e para facilitar a escrita, normalmente eu ponho aqui à direita as variáveis duais. Ora, as variáveis do dual estão estritamente relacionadas com as restrições do primal. Portanto, quantas variáveis duais é que eu vou ter? Duas. Duas, exatamente. Liliana, duas variáveis, que eu vou chamar o de 1
e U de 2, está bem? A U de 1 está relacionada com a primeira restrição do primal e a U de 2 com a segunda restrição do primal. E agora sim vamos começar a escrever então, por exemplo, a nossa função objetivo do problema dual. Portanto, o problema será um problema de minimização e vou chamar, por exemplo, W à função objetivo, sim, e vamos escrever essa função objetivo. Já sabemos que os coeficientes da função objetivo, eu vou retirá-los onde? Os termos independentes. Das restrições, exatamente. Então como é que fica a expressão da função objetivo? 2 U1 mais 3 U2. Exatamente. Obrigada, Ana. 2 U de 1, cá está, termo independente, 2 vezes U de 1 mais 3 vezes U de 2. Ok, vamos às restrições. As minhas restrições do dual estão associadas às variáveis do primal. Portanto, cada variável do primal vai-me conduzir a uma restrição do dual. Ora, eu tenho 3 variáveis no primal, portanto, vou ter 3 restrições no dual. A primeira restrição está associada à variável x1. E que restrição é essa? São os coeficientes que aqui estão do x1, vão-me dar, portanto, a minha matriz A transposta, digamos que é a primeira coluna da matriz A do primal, vai-me dar a primeira linha do dual. Como? 1 vezes o de 1 mais 2 vezes o de 2, terminaram as restrições, está bem? Do primal. Agora, o termo independente, reparem, são os coeficientes da função objetivo, portanto será 4. Portanto, eu vou escrever o de 1, porque é este 1 que aqui está bem? 1 vezes o de 1, se quiserem, mais 2 vezes o de 2. O termo independente será 4. E agora qual é a desigualdade desta restrição? A desigualdade será de maior ou igual se a minha variável do primal era não negativa. É verdade que esta restrição que eu estou a construir diz respeito à variável x1, ela era não negativa, portanto a minha restrição vai ficar de maior ou igual. Ok? Aliás, vão ficar todas porque as variáveis são todas não negativas. Então, digam-me lá a segunda restrição, como é que fica? Professora, porquê é que ficou maior ou igual aí? Porque o sinal das restrições do dual tem a ver com o sinal das variáveis do primal. Ora, esta restrição que eu estou a escrever, esta primeira, diz respeito à variável x1, e a variável x1 era não negativa. Então, se a variável do primal é maior ou igual que 0, a restrição fica de maior ou igual. Ok, obrigado. Nada, João. Por exemplo, diga. Não, eu ia responder, não tenho a certeza, mas eu ia, pronto, A fazer segunda a restrição, segunda. diga, Teresa. Exatamente. Eu acho que é menos 3 o de 1 Uhum, menos o de 2 certo? maior ou igual a menos 5. Está certo. Exato. Ok. Exato. Pronto. Obrigada. Vamos ver porque é que é esta restrição. A segunda restrição do dual tem a ver com a variável do primal, portanto a segunda variável, x2, sim? Então o que é que fica? Menos 3 vezes o de 1, menos o de 2, o termo independente é menos 5, que é o coeficiente da função objetivo do primal. Agora, novamente, porque é que a restrição é de maior ou igual? Porque a variável é não negativa. Se a variável do primal é não negativa, a restrição do dual é do tipo maior ou igual. Sim? Professora, Sim. nós ali para a segunda restrição do dual temos de multiplicar tudo por menos 1 para ficarmos com um termo independente positivo. Ou pode ficar assim? Pode ficar assim, porque se multiplicar tudo por menos 1, para já poderia era passar para o problema de minimização, mas repare que então estes... estou a perceber, a restrição multiplicava toda. Exato.
Pode perfeitamente, é equivalente, está bem? Ok, Pode. obrigado. Pode, mas não precisa de o fazer, está bem? A menos que lhe peçam para resolver este problema dual sem lhe darem o primal, senão não precisa. Mas pode fazer essa transformação sem qualquer problema, é equivalente. Vamos então à terceira restrição. Há voluntários para dizer a terceira restrição? 6, o 1, mais 4, o 2, depois maior ou igual que mais 5. Certo. Obrigada, João. Novamente, coeficiente 6, o de 1, mais 4, o de 2, termo independente é 5, porque é que fica maior ou igual também? Porque novamente diz respeito a uma variável não negativa, está bem? Bom, ainda não está o problema todo escrito, ainda tenho que dizer o que é que acontece às variáveis, o de 1 e o de 2, que sinais é que elas têm que tomar ou se são variáveis livres. Então vamos lá ver. No meu problema dual, portanto, eu estou a ler da esquerda para a direita, está bem? E eu volto a referir que isto pode perfeitamente ser, aqui ser o primal, eu vou pôr entre parênteses, aqui ser o meu primal e, portanto, aqui será o meu dual, está bem? Se eu tiver um primal de minimização, eu leio da direita para a esquerda. Estava eu a dizer que ainda nos falta o sinal das variáveis. Ora, as variáveis do dual serão maiores ou iguais a 0 se a restrição do primal for do tipo menor ou igual. Então, vamos lá. A minha primeira restrição do primal está relacionada com a variável do de 1. E essa restrição é maior ou igual. É uma restrição da forma canónica para o problema de maximização? Não? Não, porque a forma canónica é o que eu escrevi a azul, está bem? Portanto, como não é, então é este tipo aqui, quer dizer que a variável vai ser o contrário, portanto variável negativa. Então o meu U de 1 é menor ou igual a 0. Eu vou voltar a repetir para ver se não há dúvidas. O sinal das variáveis está aqui. As variáveis são ou maiores ou iguais que 0, ou menores ou iguais que 0, ou livres pertencentes a R. E essa restrição ao sinal das variáveis tem a ver com a restrição do primal. Portanto, associada à primeira restrição está a variável U de 1. Esta restrição é do tipo maior ou igual. Se é do tipo maior ou igual, para um problema de maximização não está na forma canónica. Reparem que aqui a azul está a forma canónica e a forma canónica é maximização com restrições de menor ou igual. Então, se não está na forma canónica, quer dizer que a variável também vai trocar, não há de ser maior ou igual que 0, mas sim menor ou igual que 0, está bem? Já relativamente à variável U2, que está associada à segunda restrição, esta segunda restrição é do tipo menor ou igual. E se a restrição é do tipo menor ou igual no problema de maximização, está efetivamente na forma canónica, portanto, variável não negativa. Ok? E temos então o nosso problema dual escrito. Dúvidas? Agora, vamos então passar à linha B, que é qual é o interesse de nós trabalharmos com um problema dual quando temos aqui um problema primal? É porque eles relacionam-se e por vezes quando, como eu vos disse, nos problemas reais que nós temos uma imensidão de variáveis, a passagem ao dual permite reduzir muito o número de variáveis porque aumenta aí as restrições, não é? Já sabem que as variáveis do primal correspondem a restrições e eu posso reduzir a um problema de uma dimensão muito mais reduzida e rapidamente obter a solução. Ao obter a solução do dual, eu consigo relacioná-la com a solução do primal, está bem? E recordam-se desse resultado que nós vimos na teórica que nos diz o seguinte: o valor ótimo portanto, se o U for representar o vetor das variáveis duais, sim, o U ótimo vetor transposto, porque vai-me sair um vetor linha, está bem? Portanto, e normalmente os vetores em coluna, é dado como?
como os coeficientes da base ótima, sim, a multiplicar pela base ótima, mas a sua inversa, está bem? Este é o resultado que me permite calcular o valor das variáveis duais, tendo em conta que eu sei qual é a base ótima do primal. Portanto, este B aqui, e o CB e o B, diz respeito à base ótima do primal, está bem? Portanto, se eu souber a base ótima do primal, o conjunto de variáveis básicas correspondentes à solução ótima, eu consigo calcular a solução ótima do dual. Já sabem que em termos de valor de função objetivo, eles igualam, está bem? O primal, o que eu tento é maximizar o primal, portanto, estou aqui numa reta, esta será a solução ótima, o que eu tento é maximizar o primal, sim, e minimizar o dual. Para qualquer solução admissível Cx e B transposto U, eu sei que há esta relação. O valor da função objetivo do primal é menor ou igual que o valor da função objetivo do dual. Quando eu estiver no ótimo, eles são exatamente iguais. Bom? Então, o que é que eu preciso? Eu preciso saber quem era a base ótima deste problema, ou seja, foi-me dado o primal e agora na linha B dá uma solução ótima. Estão-me a dizer que a solução ótima é constituída pelo x1, x2, x3 iguais a 5 quartos, 0, 1 oitavo. Sim? E, portanto, esta é a solução ótima do primal. Ora, à custa de uma solução, seja ela ótima ou não ótima, não interessa, desde que me deem uma solução básica, eu consigo determinar qual é a base que está associada a esta solução. Já vimos isso para trás e ajudem-me lá a recordar como é que eu determino a base associada a uma solução. Primeiro, para este problema aqui, uma base deste problema, quantas variáveis básicas tem que ter? 2. 2. Perfeito. E as básicas são aquelas que são positivas, sim? Na solução que me está a ser dada, tenho ou não já 2 variáveis a tomarem valor positivo? Sim. Sim. E, portanto, a minha base é qual? x1, x3. x1, x3, exato. Isso mesmo, Vanessa. x1, x3, diga. Será que neste caso o número de variáveis básicas vem do número de restrições do problema primal? Porque estamos a falar do número de básicas do primal, está bem? Ah, ok, estas são as do primal. Estas são as do primal. Eu vou voltar a olhar para a fórmula, está bem? Quando eu quero determinar a solução ótima do dual, o vetor das variáveis ótimas transposto, porque vai-me sair um vetor linha, é igual, como é que eu determino a custa da base ótima do primal? É, sabendo a base ótima do primal, é os coeficientes da função objetivo correspondentes a essa base ótima, a multiplicar pela inversa da base ótima. Está bem? Portanto, isto diz respeito ao primal. Eu, no slide que apresentei na teórica, estava lá uma frasezinha em baixo, está bem? Não se esqueçam que isto é da base ótima do primal, eu consigo o vetor da solução do dual. Obviamente que se eu quiser ao contrário também consigo, está bem? Se eu quiser saber qual é a base ótima deste, se me derem a solução deste, não se esqueçam que o dual do dual é o primal. Portanto, se me derem a solução ótima deste, eu consigo, à custa da base ótima deste, determinar a solução ótima daquele, está bem? Portanto, aqui era-me dada, era a solução ótima do primal, que era dado pelas variáveis x1 e x3.
Como quer o x1, quer o x3 são positivos, então a minha base é constituída só pelas variáveis x1, x3. Isto porque o meu problema só tem duas restrições, portanto eu só precisava de duas variáveis básicas. Imaginem que me era dado uma solução, não tinha que ser a ótima, mas uma solução básica qualquer. Vou só recordar como é que vocês determinam quem são as variáveis básicas. Escrevem as restrições na forma standard, aqui com as folgas, e substituem o x1, x2 e x3 pelos valores que vos são dados e depois determinam quais as variáveis que são diferentes de zero. Imaginem que isto tinha 3 restrições, faltava-me ainda uma básica. Os x1 e os x3 eram diferentes de zero, mas ainda me faltava uma básica, portanto eu ia substituir nas 3 restrições e ver qual a folga que dava diferente de zero, e só podia encontrar uma, tá bom? Pronto. Posto isto, se as minhas básicas são as variáveis x1 e x3, então digam-me lá qual é o vetor CB asterisco. Quatro, 5. 4, 5, exatamente, os coeficientes no primal, está bem? Quer da variável x1, quer da variável x3, está bem? Eu vou só apagar aqui à esquerda para poder continuar a resolver aqui que temos o problema todo feito. Ok. E então quem é a minha base ótima? Professora, aí o 5 vinha de onde? O 5 é o coeficiente, eu vou assinalar ali com Ah, ok, do x3, ok. Eu estava a ver o x2. Por isso que eu estava a pensar que era menos 5. ok, está bom, Diogo, professor. é isso mesmo, mas é os coeficientes da função objetivo. Quem é a minha base ótima do primal? A matriz base é a matriz dos coeficientes nas restrições correspondente às variáveis básicas, portanto, coeficientes de x1 é 1, 2, e os coeficientes de x3 é 6, 4. Ok? Então, o que é que eu preciso para aplicar esta fórmula? Preciso do CB, que já aqui está, e preciso não da base ótima, mas da sua inversa. Ora, agora que eu tenho a base, vou calcular a inversa. Está bem? Usam a vossa calculadora, ou Excel, ou o que quiserem. Já sabem que para a prova é bom que levem uma calculadora que calcule inversas. Está bom? E onde é que eu tenho? Menos 1/2, 1/4, 3/4 e menos 1/8. Ok? Tendo então a inversa da base calculada, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que usar esta fórmula, sim? E portanto, aqui é que isto é igual ao vetor 4, 5 a multiplicar por aquela matriz. Feitas as contas, isto dá menos 3/4, 19/8. Sim? Ora, vamos só validar, pelo menos, que não haverá aqui grandes erros de resolução. Reparem o que é que nós tínhamos escrito no nosso problema dual. Nós tínhamos escrito que o U de 1 tinha que ser menor ou igual que 0. Portanto, um valor que aqui me apareça negativo ou igual a 0 não me surpreende, está bem? Portanto, este é o U de 1, este é o U de 2. Analogamente, o U de 2, aparecer-me aqui um valor positivo não me surpreende, porque o U de 2 era, por definição, maior ou igual que 0, está bem? Agora, como é que eu determino o valor ótimo do dual?
ou seja, o meu W asterisco. Substituímos. Substituindo, exato. Portanto, na expressão da função objetivo do problema dual, sim, está aqui, se eu substituir o U de 1 e o U de 2 pelos valores ótimos, reparem que este é o meu U asterisco transposto, cá está um vetor linha, então fica 2 vezes menos 3 quartos mais 3 vezes 19 oitavos. Isto vai dar 45 oitavos. Eu posso apagar já aqui à direita, não posso? Vocês já passaram isto tudo, correto? Sim. Obrigada. Ora, digam-me uma coisa. Portanto, o valor ótimo é 45 oitavos. Se eu tivesse feito Z asterisco, que é substituir cá em cima, na função Z, o x1, o x2 e o x3 pelos valores ótimos que me eram dados, que eu já não os tenho aqui, mas são dados no enunciado, não é? Portanto, eu faria 4 vezes o x1 era 5 quartos. Menos 5 vezes o x2 era 0. Mais 5 vezes o x3, que era 1 oitavo. O que é que vocês acham que eu ia encontrar aqui? Que valor? 45 oitavos. 45 oitavos, exatamente, Duarte. Está bem? Eu posso verificar, fazer as contas para ver que isto dá 45 oitavos, está bem? Esta é uma forma também de validarem o vosso resultado, está bem? Aqui têm a certeza que conseguiram calcular valores corretos para as variáveis duais, porque no ótimo os problemas têm exatamente o mesmo valor de função objetivo. Dúvidas até aqui? Portanto, passagem ao dual, determinação do valor das variáveis duais e verificação de que o valor ótimo é igual. Então, se não há dúvidas, eu sugiro que vocês comecem a resolver o exercício 3, a linha A. Ora, como o exercício 3, a linha A é uma resolução gráfica, vou-vos dar uns minutinhos para resolverem, está bem? Portanto, em vez de estar eu a fazer tudo, vocês vão começar a resolver e depois eu já faço o esboço, está bem? E vou aproveitar para abrir a atividade Moodle para vocês registarem a presença da aula, está bem? Ok, então vou lá. Exercício 3, a linha A, resolução gráfica. É o 3 da dualidade, está bem? Só que quando diz respeito à resolução gráfica, é para vocês fazerem, porque já estão mais que batidos em resolução gráfica. De qualquer das formas, eu vou ver se há dúvidas.
Professora, eu tenho uma dúvida. Diga, diga. Não, mas é mais para o teste. Nós no teste temos que levar régua esquadro para fazermos a representação gráfica ou... É assim, devem levar régua, não precisam de régua e esquadro, está bem? Porque digamos que a base, se sair alguma coisa de resolução gráfica, digamos que já vos é dado um esboço, está bem? Para não haver problemas de vocês não fazerem, por exemplo, eu aqui estou a fazer à mão uma grelha que pode não ser muito correta e, portanto, posso ter problemas com a inclinação das retas, está bem? Para não haver esse problema, o esboço já lá está. Ok, ok. Mas Obrigada. a régua dá jeito para depois deslocarem as Sim, sim. paralelas, está bem? Não, Obrigada. nada. Vamos então. Portanto, vou começar a traçar retas. Traçar as retas. Creio que ninguém tem dúvidas que precisam de 2 pontos, portanto, pegam na igualdade das restrições e atribuem um valor ao x1, portanto, vamos assumir que este é o eixo do x1 e este é o eixo do x2, e calculam o x2, ou atribuem um valor ao x2 e calculam o x1, que torna aquilo como uma igualdade, portanto, em termos dos pontos onde passa. Depois, selecionar qual dos semiplanos. Vamos ver, por exemplo, aqui em relação à reta 3. Esta é a reta 3. Porquê é que eu estou a indicar que eu quero este semiplano para aqui? Porque eu vou pegar na terceira restrição, sim, e vou ver, eu quero um ponto tal que o seu x1 subtraído do seu x2 seja maior do que 4. Que é o semiplano, porque a igualdade está sobre a reta, está bem? E então, pego num ponto qualquer, sei lá, por exemplo, neste 18, 0, eu normalmente pego sempre na origem, a menos que a reta lá passe, está bem? Porque a origem é muito fácil de fazer contas. Ora, mas imaginem que eu peguei no 18, 0. 18 menos 0 é de facto maior que 4, então o 18, 0 está na região que eu quero. Mas imaginem que eu tinha pegado na origem dos eixos. 0, 0, 0 menos 0 dá 0, não é maior do que 4. Portanto, como não é maior, quer dizer que este ponto que eu selecionei não está na região que eu quero, então é a região contrária, está bem? O que me volta a dar esta região para aqui. Ora, fazendo a interseção das regiões todas, eu quero esta região admissível aqui, está bem? Tendem atenção que estamos no primeiro quadrante, quer o x1, quer o x2 têm que ser não negativos. Bem? O que não tem que ser, em termos de resolução gráfica, eu posso ter x1 negativo ou x2 negativo, está bem? Mas não é o caso. Depois, quando passamos para os algoritmos, quer seja primal, revisto, etc., é que trabalhamos na forma standard e, portanto, as variáveis são todas não negativas. Ora, esta é a região admissível. A seguir, o que é que nós fazemos? Calculamos o vetor gradiente, sim, e o vetor gradiente da função é o vetor que aponta para o ponto de coordenadas menos 1, 2, bem? Portanto, aqui o menos 1, 2 é até este ponto, mais ou menos. Vamos então traçar o vetor gradiente, que é o vetor que parte da origem, e aponta para aquele ponto, sim? E agora já sabemos que a nossa reta de função objetivo é
perpendicular a este vetor, portanto não pode haver falhas, ela tem que mesmo fazer um ângulo de 90 graus com este vetor, tá? Ora, a nossa reta de função objetivo, se quisermos traçar a função z igual a 0, ela vai passar exatamente aqui no 0, 0, tá bem? Mas, já estou com as retas, pronto, vai passar aqui no 0, 0, mas eu preciso de outro ponto para conseguir traçar bem, e outro ponto por onde ela passa é, por exemplo, no ponto de coordenadas 2, 1, bem? Portanto, há de passar aqui também neste ponto. Então, eu posso traçar a reta de função objetivo z igual a 0. Normalmente, nós utilizamos tracejado para representar a função objetivo. Eu aqui não estou a usar isto, não está muito bem, como é que eu ponho isto? Ok, eu não estou a usar o tracejado porque eu não consigo fazer retas tracejadas aqui, mas estou a usar outra cor, está bem? Portanto, esta é a reta de função objetivo mais ou menos com esta inclinação. A reta z igual a 0, mas reparem que há alguma questão até aqui. Não? Reparem que este z igual a 0, eu escolhi z igual a 0 como poderia ter escolhido z igual a 200, eu só escolho o 0 que é para ela passar na origem dos eixos, está bem? Qual é o problema desta reta? É que ela nem sequer está a passar na região admissível, portanto eu não tenho aqui nenhum ponto admissível para começar a pensar para que lado é que devo deslocar a reta. Então, a primeira coisa a fazer é desloco-a por paralelas para dentro da região admissível. Agora sim ela já intercepta ali a região admissível. E agora é que eu devo ver para que lado é que devo deslocar esta reta por forma a maximizar a minha função objetivo. Ora, eu já sei que o vetor gradiente aponta-me sempre no sentido de maximização da função objetivo. Portanto, a direção do vetor gradiente, que neste caso está aqui representada, é a direção de subida do valor da função. Quer dizer que se eu quero maximizar, eu devo deslocar-me naquele sentido. Se eu quero minimizar, eu devo deslocar-me no sentido contrário ao gradiente. Ora, neste caso, o que eu quero é maximizar. Portanto, estou dentro da região admissível e devo deslocar a reta o máximo possível até encontrar o último ponto da região admissível e que o máximo possível na direção do gradiente, sim? Portanto, a minha solução ótima será aquele ponto, este vértice aqui, sim? Dúvidas? Então, eu preciso é das coordenadas desse vértice. A solução ótima é aquele vértice. Que coordenadas é que ele tem? Assim, a olho, eu diria que está ali entre o 6 e o 7, isto está muito mal desenhado, portanto não pode ser a olho, isto nunca pode ser a olho. Como é que vocês determinam as coordenadas do ponto? Igualamos pelas retas que guiam até esse ponto? Exato, portanto, a equação da reta 2 dividia a equação da reta 3, ou seja, põem num sistema x1 mais x2 igual a 10, x1 menos x2 igual a 4 e resolvem o sistema, sim? Soluções, já? Como é que contas? Eu vou apresentar e digam só se este ponto faz sentido. x1 mais x2 é 10, é verdade, 7 mais 3 dá 10. x1 menos x2, 7 menos 3 dá 4. É de facto o ponto de interseção entre a reta 2 e a reta 3, que é a nossa solução ótima. Sim? Vamos lá olhar para o enunciado para ver se estamos a responder a tudo, está bem? É isso que vocês têm que fazer sempre. Então, o que é que nos pedem neste exercício 3? Resolver graficamente o problema. O que é uma resolução gráfica? É mostrar tudo isto, portanto, desenhar o gradiente, desenhar a reta de função objetivo, assinalar a região admissível, dizer qual é a solução ótima e
qual o valor ótimo. Portanto, quanto é que dá o valor ótimo do problema? Menos 7 mais 2 vezes 3, está bem? Menos 1 é o valor ótimo deste problema. Tá? Isto é que é resolver o problema. Agora, portanto, ainda estamos na linha A. Ainda nos pedem para indicar qual é a base ótima. Ora, se eu não tivesse a resolução gráfica, vamos primeiro para a parte analítica. Se eu não tivesse a resolução gráfica, como é que à custa de uma solução eu consigo determinar a base? Já há pouco falámos nisso. Como é que eu consigo determinar a base? Eu escrevo as restrições na forma standard. x1 mais 3x2, adiciono as folgas, mais f1 igual a 18. x1 mais x2 mais f2 igual a 10. E x1 menos x2 menos f3, está bem? Porque a restrição é maior ou igual a 4. Tenho as minhas restrições escritas na forma standard. Se eu tenho esta solução, como é ótima, corresponde a uma base, sem dúvida, está bem? E o que é que eu quero? Quero determinar quais são as variáveis básicas, é isso que me é pedido. Indica a base ótima, as variáveis básicas ótimas e os seus valores. Então, como é que eu determino as variáveis básicas? Eu tenho que o x1 vale 7 e o x2 vale 3, portanto, eu vou substituir nas três equações o x1 por 7 e o x2 por 3. E vou ver qual das folgas é que dá diferente de 0. E só uma é que pode dar diferente de 0. Por que só uma? Este problema, quantas variáveis básicas tem? 3. 3. Ora, há aqui já duas que são básicas de certeza, que é o x1 e o x2, porque são positivas, não é? Então, só preciso de mais uma, portanto, só uma folga aqui é que me pode dar diferente de 0. Ora, se nós formos substituir o x1 por 7 e o x2 por 3, vocês tiram que o f1 vai dar 2, o f2 vai dar 0 e o f3 vai dar 0. Isto vou pôr o asterisco porque é os f's, se a minha solução básica for esta que é a ótima. Tá bem? Mas isto é válido para qualquer solução que me deem, mesmo que não seja a ótima, está bem? Portanto, quando me é dada uma solução, já tínhamos visto em exercícios para trás, se me é dada uma solução eu consigo sempre saber a base. Como? Reescrevo o problema com as restrições na forma standard e calculo, substituo pelos valores que me são dados e calculo as folgas correspondentes a essa solução. E, portanto, todas as que forem diferentes de 0 são básicas. Bom, e confirmo que o número total de básicas que eu encontro é o número de restrições do problema, de facto. Então, quem é a base ótima? x1, x2 e F1. f1. Com valores 7, 3, 2. Está bem? Os valores vocês só conseguem assim em termos analíticos, está bem? Mas a base, ou seja, o conjunto de variáveis básicas, vocês conseguem-no. Já abri as presenças no módulo, já, João. Não estão abertas? Estão. Estão, já há respostas. Sim, então. Sim. Ora, os valores vocês só conseguem aqui analiticamente. No entanto, em termos de básicas, é suposto vocês identificarem através do gráfico. Como? Reparem que as básicas são aquelas que são, à partida,
está bem? Não tem que ser, porque eu posso ter uma base degenerada, mas quando me pedem para eu identificar a base, não vos pode ser dada uma base degenerada, ou seja, básicas a tomarem o valor zero. Quer dizer com isto que as básicas são as que têm valor positivo. Ora, quer o x1, quer o x2 têm valor positivo aqui na minha solução ótima, está aqui, vocês já viram, sim? E o que é que acontece agora? Qual é que será a outra básica? Eu vejo que este ponto, que é a minha solução ótima, é o ponto de interseção entre a reta 3 e a reta 2. Quer dizer que as folgas para essas retas têm que ser zero, ou seja, se o ponto está sobre a reta, não tem qualquer folga, está bem? No entanto, o ponto não está sobre a reta 1. Reparem, a reta 1 é esta aqui e o ponto não está sobre a reta. Quer dizer que há aqui uma folga relativamente a este termo independente. Portanto, é de certeza o F1 que é diferente de zero, que foi isso que nós comprovámos aqui analiticamente. Está bem? Portanto, ficou percebido como é que se identifica a base, quer analiticamente, quer geometricamente. Obviamente que geometricamente eu aqui não consigo saber quanto é que é o F, eu tenho que ir fazer contas analíticas, está bem? Mas consigo saber, o F1, perdão, mas consigo saber que é o F1 que vai ser diferente de zero, porque o ponto não está sobre a reta 1, está bem? Professora, pode repetir graficamente como é que vemos? Sim, eu vou repetir com outro exemplo, está bem? Para ver se não restam dúvidas. Imaginem que eu quero a base correspondente a este outro ponto aqui, este vértice. Um vértice do poliedro tem sempre uma base associada. E, portanto, o que é que eu vejo aqui? Qual é o valor do x1 deste ponto? Que ponto é este? É x1, x2 a tomarem que valores? x1 é 10 e o x2 é 0, sim? Então, o que é que eu digo? Este problema é um problema com 3 restrições. Se é um problema com 3 restrições, tem que ter 3 variáveis básicas. Portanto, isto não é a solução ótima, não interessa. Há uma base associada a esta solução porque ela é um vértice do polígono convexo, está bem? Que base é essa? A base associada é constituída seguramente pelas variáveis x1, pela variável x1. Porquê? Porque o x1 é diferente de 0. Agora, quais são as outras variáveis? Ora, o x2 não é, porque o x2 é 0, está bem? E se me pedem para determinar a base, eu não tenho cá básicas a tomarem valor 0. Este ponto não está nem sobre a reta 3, nem sobre a reta 1. Quer dizer que o F1 e o F3 são diferentes de 0. Ficou percebido agora? Sim, professora, obrigada. Nada. Pronto. Como é que eu agora, Leonor, ia confirmar aqui analiticamente? Substituía o x1 por 0, por 10, perdão, e o x2 por 0. E via 10 mais 0 mais F1 dá 18. Então o F1 tem que ser diferente de 0, para que isto seja uma igualdade verdadeira. Está bem? Vamos ao x2. A segunda restrição, 10 mais 0 mais F2 igual a 10. F2 igual a 0. Está bem? Aqui na terceira, 10 menos 0 dá 10. 10 menos F3 tem que dar 4. Então o F3 é diferente de 0. Está bem? Portanto, confirmação de que era esta a base. Então, podemos avançar? Então, a linha A está concluída, vamos avançar para a linha B. Formular o problema dual. E aí têm que ser vocês a fazê-lo. Vá lá. Professora, Sim. ok, eu entendi porque é que seria o F1 diferente de 0, mas e para calcular o valor? Teria que ser Para calcular o valor tem sempre que ser aqui, está bem? Na forma analítica. Não entendeu o que é que eu explico, João? Não, ok, eu percebi, obrigado. Está bem? Portanto, para visualizar qual é o conjunto de variáveis básicas, vocês conseguem graficamente, mas para calcular o valor tem que ser só pela forma analítica. Está bem? Então, vamos passar à linha B. Formular o problema dual. Ora, vocês, agora com aquela tabelinha, já são uns craques a escrever o dual. Portanto, quer um voluntário para a função objetivo e outro para as restrições, ou cada um para as restrições, o que vocês quiserem. Digam lá, maximização ou minimização, o dual?
Então, antes de avançarmos, eu vou pôr aqui um auxiliar, que é, aqui é a variável, deixa-me só usar outra cor para não ficar muito complicado. Aqui é a variável U de 1, aqui é o U de 2 e aqui é o U de 3. Então, vamos lá tentar escrever o nosso problema de bloco. Uma minimização, portanto, vamos voltar a ler a tabela da esquerda para a direita. Como é que fica a função objetivo? Há esse estudo, 8 U de 1, certo? 10 U de 2, mais 4 de 3. Obrigada, Diogo. Sim, senhor, é isso. Sujeito a restrições, cada variável vai me dar uma restrição do dual. Portanto, variável x1. A variável x1, os seus coeficientes são todos 1. Portanto, é 1 vezes o de 1, mais 1 vezes o de 2, mais 1 vezes o de 3. Portanto, o de 1 mais o de 2 mais o de 3. O termo independente é menos 1. E agora a restrição, como é que fica? Está relacionada com o sinal da variável. O x1 é não negativo. Se é não negativo, quer dizer que o problema vai ter que estar escrito na forma canónica, portanto é o que deve ser. Portanto, problema de minimização na forma canónica, a restrição é de maior ou igual. Sim? Segunda restrição. Como é que fica a segunda restrição do dual? 3 de 1, 1 U de 2, menos... Não, é só. Não tem o... E... Tem. É 3, 1 e este é o menos x2, sim, não é? menos 1 U de 3, sim, desculpe. Exato. O termo independente, qual é? David. É 2. menor, é igual ao de cima, não é? É. Maior ou igual que 2. Isso. Pronto, vou voltar a explicar porque é que é o maior ou igual. Portanto, temos a variável x2 é não negativa. Se a variável é não negativa, quer dizer que a restrição que ela vai produzir, já sabem que cada variável do primal corresponde a uma restrição do dual, a restrição que ela vai produzir é uma restrição que vai estar escrita na forma canónica, e a forma canónica para problemas de minimização é restrições de maior ou igual. Tá bom? Resta-nos agora o sinal das variáveis. Ora, o sinal das variáveis está associado com o sinal das restrições do primal. Portanto, se a restrição do primal era de menor ou igual, dado que era um problema de maximização, então estava na forma canónica, quer dizer que o U de 1 é maior ou igual que 0. Analogamente, o U de 2 também é maior ou igual que 0. Portanto, quer o U de 1, quer o U de 2 são maiores ou iguais a 0. Sim? Já a variável U de 3 está associada a uma restrição do tipo maior ou igual. Ora, um maior ou igual num problema de maximização não é a sua forma canónica, portanto, é o contrário. Portanto, o 3 também vai ter sinal contrário, menor ou igual que 0. Bem? Vocês podem estar a consultar aquela tabela aqui atrás, está bem? Desde que a tenham decorada, tudo bem. E é isso que nós estamos a fazer. E voltamos a estar a ler da esquerda para a direita, porque o meu problema de primal é de maximização. Portanto, formou o problema dual, já está, e escreva as condições de complementaridade. Ora, o que é isto das condições de complementaridade? É o produto entre as restrições do primal e as respectivas variáveis do dual tem que ser 0 na solução ótima.
ou o produto das restrições do dual e as respectivas variáveis do primal tem que ser zero na solução ótima, está bem? Portanto, isto tem que acontecer. Ora, quem diz restrições diz folgas correspondentes às restrições. E por acaso nós já aqui escrevemos as restrições, incluindo as folgas. Estão aqui do primal, sim? Portanto, tenho aqui as restrições e quem são as variáveis que estão associadas a cada uma destas restrições. Portanto, estas são as restrições do primal, correto? Já com as folgas incluídas. São as restrições do primal. E associados a essas restrições do primal, eu tenho respectivamente a variável U de 1, variável U de 2 e, nem preciso pôr dupla seta, e variável U de 3, certo? Vou só apagar o que não me faz falta para não criar aqui confusão. Quer dizer, não sei se não faz falta. Eu vou precisar disto. Já não consigo deixar apagar. Consigo, pronto. Só vou apagar uma parte. E isto, que também acho que já não preciso. Então, o que é que eu quero? Estas são as restrições do primal e cada restrição do primal está associada a uma variável dual. Também tenho aqui as restrições do dual, mas ainda não estão escritas na sua forma standard. Como é que eu as passo à forma standard? Como faço com as do primal, acrescento-lhe folgas e nós convencionamos que as folgas do dual são não Fs, mas variáveis E. Então vamos lá escrever as restrições do dual na forma standard. Portanto, fica U de 1 mais U de 2 mais U de 3. Agora, como a restrição é de maior ou igual, eu tenho que acrescentar uma folga com sinal positivo ou negativo? Negativo. Negativo. E vou chamar E de 1 igual a menos 1. E a segunda restrição, menos E de 2 igual a 2. Cá tenho então as restrições do dual já escritas na forma standard. Ora, associado a estas restrições do dual estão o quê? As restrições do dual foram escritas, a primeira devido a que variável primal? X1. X1. E a segunda relativamente à variável x2. Bom? Portanto, cá está a relação que existe entre restrições e variáveis, ok? Pronto. Então, o que é a complementaridade ou as condições de complementaridade? É o produto na solução ótima, está bem? Portanto, isto só se verifica na solução ótima. Eu vou continuar aqui em cima, está bem? Não tenho muito espaço em baixo. O produto entre a variável dual e a respectiva restrição do primal, que é esta, mas quem diz restrição diz a folga do primal, que é o F1, tem que dar zero. Portanto, todas as variáveis duais a multiplicar pelas folgas do primal tem que dar zero. O de 3 a multiplicar pelo F3 também tem que dar zero. Mas isso não tem que se verificar apenas para as restrições do primal, ou folgas do primal e variáveis duais. Também se verifica para as restrições do dual, ou folgas do dual e variáveis primais. Ou seja, eu terei também que
E de 1 ao x1, vezes o x1 ótimo, tem que dar 0, e o E de 2 vezes o x2 ótimo também tem que dar 0. Estas é que são as condições de complementaridade. Sim? Portanto, resposta à linha B. Está aqui a formulação do problema do balde e a escrita das condições de complementaridade, dado que chamamos F1, F2 e F3 as folgas do primal e a 1 e a 2 as folgas do dual. Sim? Dúvidas? Então, o que é que agora vamos fazer? Vamos fazer a linha C, que vocês já sabem como é que devem proceder para resolver a linha C. Reparem, pedem-nos para indicar, justificando, ora a nossa justificação pode ser à base de cálculos. Eu vou apagar o gráfico, que acho que já não preciso dele, e tenho aqui espaço para resolver a linha C. Justificando com cálculos o valor das variáveis duais. Sim? Esta é a primeira parte da linha C. Ora, nós já sabemos que o valor das variáveis duais, o meu U ótimo vetor transposto, porque vai sair um vetor linha, é igual, como é que é obtido? Se eu souber a solução do primal, é os coeficientes das básicas do primal, a base ótima, a multiplicar pela inversa da base ótima do primal. Sim? Eu consigo determinar então o valor das variáveis duais. Então o que eu preciso de começar por escrever é qual é a base ótima do primal, mas já determinei ou não? Reparem que era a pergunta da linha A. Qual era a base ótima do primal? O nosso XB ótimo é dado pelas variáveis x1, x2 e f1. Então, esta é a minha base ótima. Se esta é a minha base ótima, pois eu já paguei o que não devia. O meu problema era maximizar z igual a menos x1 mais 2x2. Ok, preciso disto. Então, quem é o meu CB? Ótimo. Vai ser igual a menos 1, 2, 0. Exatamente, João. Menos 1, 2, 0, que são os coeficientes da função objetivo do primal, está bem? Não se esqueçam que isto diz respeito ao primal, para eu determinar o valor das variáveis duais. E à base ótima do primal. Portanto, serão os coeficientes das variáveis básicas ótimas, que é menos 1, 2 e 0, uma vez que f é uma folga. Sim? Ok. A minha matriz B ótima, qual é? É ir ao problema original e ver quem são os coeficientes de x1 em termos das restrições, que é 1, 1, 1. Não se esqueçam que se já envolve bases, eu tenho que ter o problema com as restrições escritas na forma standard, está bem? Aqui não há problema de eu trabalhar com a função objetivo não standard, mas as restrições têm que estar na forma standard, porque já envolve as folgas. Reparem, aqui uma das básicas é uma folga, está bem? As coeficientes da variável x2, que são 3, 1, menos 1, e os coeficientes da variável f1, que é 1, 0, 0. Portanto, é esta a minha base ótima. Mas reparem que para a fórmula o que eu preciso é do B menos 1.
está bem? Do B ótimo menos 1, da inversa desta. Então, o asterisco transposto será aquele vetor menos 1, 2, 0, a multiplicar pela inversa desta base. Sim? Eu vou já pôr aqui a inversa. Alguém calculou a inversa? Acho que dá 001. Sim, Vanessa. Ah, a professora já está a pôr. Menos 2, 0,5, 0,5, menos 2, 0,5, menos 0,5, 1. Ok. Eu não estou a utilizar o sistema decimal, mas está corretíssimo, Vanessa, é isso mesmo. Isto está um bocadinho colado, eu vou só pôr aqui um traço para ficar perceptível, está bem? Portanto, então, é multiplicar o vetor linha CB pela inversa do B asterisco. Ora, se o B asterisco era este, a inversa está aqui, e como resultado obtemos o vetor que terá que ter 3 posições, tantas quantas as nossas variáveis duais, está bem? Esse vetor é 0, 1 meio e menos 3 meios. Ok? Ora, quer dizer que o 0 diz respeito à minha variável U de 1, 1 meio à variável U de 2 e menos 3 meios à variável U de 3, ok? Vamos só confirmar que não há assim um erro crasso aqui, que é o meu U de 1 e o meu U de 2 tinham que ser maiores ou iguais a 0. Portanto, o U de 1 é 0, o U de 2 é 1 meio. Está coerente. O de 3 tinha que ser menor ou igual que 0, de facto é negativo, portanto está coerente, ok? Tá? E quanto à linha C, do 3, vamos lá ver. A primeira parte dizia assim, indique justificando o valor ótimo das variáveis duais. Ora, cá está, este é o meu U1 ótimo, já sabem, porque está ali o asteriscozinho de início. Este é o U2 ótimo e este é o U3 ótimo, está bem? Portanto, cá está o valor ótimo das variáveis duais. O que é a justificação? Não tenho que escrever nada, vocês estão a apresentar cálculos, justifica mais do que suficiente, está bem? Claro, quando vos pedem justificação, se tiverem que apresentar texto, justifiquem, mas não tentem perder tempo a explicar a matéria, senão não vou ter tempo para resolver o teste, está bem? O teste tem duração de 1h30. Agora, o que é que ainda nos pedem mais? O valor ótimo da função objetivo. Então, novamente, como é que eu calculo o W asterisco? É substituindo na expressão da função objetivo, 18 vezes 0 mais 10 vezes 1 meio mais 4 vezes menos 3 meios, está bem? E calculo o valor ótimo, que eu não calculei. Calculei, dá menos 1. É surpreendente este resultado ou eu já tinha obtido um menos 1 algures atrás? Olha lá para a linha A. Também dava menos 1? Também dava menos 1. Então, o que é que isto me ajuda? O meu Z asterisco também dava menos 1. Então, o que é que isto me é útil? É mais uma validação que eu fiz. De facto, faz sentido que estes valores estejam corretos, uma vez que eu estou a obter o mesmo valor ótimo que o do problema primal. Está bem? Dúvidas? Não? Ainda há uma terceira questão nesta linha C, que é confirmar o teorema da complementaridade. E, portanto, o que é que nos pedem para confirmar aqui? É esta complementaridade que existe entre
folgas do primal e variáveis duais, ou entre folgas do dual e variáveis primais, que tem que existir relativamente à solução ótima. Não se esqueçam que isto é aqui só com os asteriscos, está bem? Então, vamos lá fazer essa validação, que é a última parte da linha C. Eu vou tentar destacar aqui a informação que é útil para resolver esta linha. Já tenho aqui tanta cor que já nem sei que cor utilizo. Vou utilizar o vermelho, me parece que é o menos, ok? Então, reparem, eu tenho aqui os valores das variáveis duais ótimas e na linha A eu tinha o valor da base ótima, que complementando aqui dava-me também o valor das folgas, certo? Isto eu já tinha da linha A. Agora, preciso só de calcular quanto é que me dá o E de 1 e o E de 2. Como é que eu calculo esses valores? É substituindo na primeira equação o E de 1 por, desculpem, o de 1, o de 2 e o de 3 pelos respectivos valores. Ora, se eu substituir na primeira equação, reparem, 0 mais o de 2 é 1 meio. Mais o de 3, que é menos 3 meios, menos E de 1, tem que dar menos 1. Reparem, 1 meio menos 3 meios dá menos 2 meios. Menos 2 meios é menos 1. Portanto, menos 1 menos E de 1 tem que dar menos 1. É ou não verdade que o E de 1 dá 0? Aqui. Em relação à segunda restrição, 3 vezes o U de 1 mais o U de 2 menos o U de 3, e o U de 3 é menos 3 meios, portanto fica um duplo menos, menos E de 2 tem que dar 2. Então daqui vocês tiram que o E de 2 também tem que dar 0, porque aqui tem exatamente E de 2. 2 menos E de 2 tem que dar 2, portanto o E de 2 é 0. Sim? Então vamos lá destacar esta informação também. O E de 1, este é o da solução ótima, já sabemos, e este também é o da solução ótima. O E de 2 é 0. Então vamos verificar o teorema da complementaridade. É só fazer essa validação. Vejam lá, quanto é que vale o U de 1? 0. 0. O U de 1 vale 0. Quanto é que vale o F1? 2. 2, na solução ótima. É ou não verdade que este produto dá 0? Reparem, uma delas tem que ser 0. Para o produto dar 0, uma delas é a lei do anulamento do produto, não é? O de 2 vale 1 meio. Portanto, vamos verificar que o F2 é 0. É verdade que o F2 é 0. Não é? O de 3 vale menos 3 meios. Portanto, o F3 tem que ser 0. É verdade que o F3 dá 0. Sim? O E de 1 dá 0. Ora, como um E de 1 dá 0, o X1 já pode ser positivo. E, de facto, o meu X1 é 7. O E de 2 também é 0, portanto, o meu X2 já pode ser positivo. E é 3. Portanto, está verificado o teorema da complementaridade. As relações complementares entre variáveis primais e restrições do dual ou variáveis duais e restrições do primal. Eu acho que disse 2 vezes a mesma coisa, se não estou em erro. Vou voltar a repetir, peço desculpa. Variáveis duais multiplicadas pelas restrições do primal ou folgas do primal, variáveis primais multiplicadas pelas restrições do dual ou folgas do dual. Sim, aqui. E pronto, está concluído o exercício 3. Já toda a gente assinou a presença? Sim. Sim? Ok, então já posso fechar a atividade. Então passemos ao exercício 4, vá lá.
Exercício 4. O que é que nós temos no exercício 4? Não é o 4, perdão, é o 6. Desculpem lá, é o 6, não é o 4. O 4 fica para vocês fazerem, se depois tiverem dúvidas dizem, mas é o exercício 6 que eu queria resolver convosco, porque é um exercício que envolve a interpretação económica das variáveis. Aqui é um problema de caráter económico em que o X1 é-nos dito que é a quantidade de secretárias, sim, secretárias produzidas semanalmente. E X2 é a quantidade de estantes, também produzidas semanalmente, está bem? É dado no enunciado. Ou seja, é um problema económico porque aqui o 6 e o 3 dá respectivamente o lucro que se obtém com cada uma das secretárias. Portanto, qual é o lucro total que eu quero maximizar? É 6 vezes o número de secretárias mais 3 vezes o número de estantes produzidas. Sim? Depois, as restrições são restrições relativas ao portanto, é a margem bruta que eu quero maximizar, exatamente. A primeira restrição é relativamente à capacidade produtiva do departamento de montagem, está bem? Portanto, este aqui diz respeito à montagem, esta diz respeito ao acabamento e esta diz respeito à procura de mercado. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar aqui que isto diz respeito a horas que eu tenho disponíveis no departamento de montagem. Vamos imaginar que cada secretária demora 2 horas a montar e cada estante 4 horas. Portanto, qual é a capacidade? E eu tenho 720 horas semanalmente disponíveis para a montagem. Então, o total de gasto de horas a montar, que é 2 vezes o número de secretárias mais 4 horas por cada estante, portanto 4 vezes o número de estantes, não pode exceder as 720 horas que eu tenho disponíveis. Analogamente aqui no acabamento, e isto será, por exemplo, que temos uma necessidade no mercado. Portanto, a procura não pode não é de certeza superior a 160, está bem? Portanto, não vale a pena eu produzir mais porque no máximo há 160 de procura. Tá? Pronto. Isto é o nosso problema sobre o qual já nos dão uma solução ótima. Portanto, o X1, X2, vou só passar os resultados que nos dão, até nos dão já com as folgas. Então, com letra minúscula, não há qualquer problema, até porque não têm de ser Fs, podem ser outra coisa qualquer. E as duais, o de 1, o de 2, o de 3, é de 1 e é de 2. Com valores 0,3/4, 3, 0, 0. Ok.
Pronto. O que é que nos pedem na linear? Escrever o dual deste. Vá lá, rapidamente. Como é que fica o dual? Para facilitar, vamos lá pôr aqui um U de 1, aqui um U de 2 e aqui um U de 3, certo? Como é que fica o nosso problema dual? 720 o de 1, Sim, David? Mais, mais 880 o de 2, certo? mais 160 o de 3. Ok, obrigada. Sujeito a cada variável do primal vai-me dar uma restrição do dual. Variável x1 ficará 2 o de 1, 4 o de 2, mais o de 3, que é o coeficiente de x1. Se vocês tiverem isto tudo alinhadinho é mais fácil, eu por acaso não pus. Agora, restrição, se a variável é não negativa, fica a restrição da forma canónica, portanto, problema de maximização é... maximização era restrição, mas eu quero minimização, portanto maior ou igual que 6. A segunda restrição será 4 u de 1 mais 4 u de 2, não aparece nada na terceira restrição, maior ou igual que 3. Sim? Relativamente às variáveis, a primeira e segunda restrição e a terceira, todas elas, por acaso, são do tipo menor ou igual, quer dizer que estão na forma canónica, quer dizer que as variáveis do dual serão todas não negativas. Ok? Questões? Não? Então, o dual está escrito. Interpretação económica das variáveis duais ou os chamados preços sombra. O que é que as variáveis duais representam? Reparem que cada variável dual está associada a uma restrição e o seu valor vai representar a minha valorização em termos de um incremento neste recurso. Ou seja, se o meu U de 1 for, reparem, nós dissemos que o U de 1, o de 2 e o de 3 só podem ser maiores ou iguais a 0. Portanto, se eles forem iguais a 0, na solução ótima, quer dizer que o recurso associado aqui à restrição a que eles dizem respeito não é um recurso escasso, quer dizer que é abundante e, portanto, não está a condicionar a obtenção da solução ótima. Se, por outro lado, a variável for positiva, então, quer dizer que esse recurso é um recurso escasso. Ora, nós olhando aqui para a solução ótima que nos é dado, é dito que o U de 1 é igual a 0. Ora, o U de 1 é igual a 0, quer dizer que se eu aumentasse uma unidade aqui a este recurso, passar de 720 para 721 unidades de recurso, não me alterava a solução ótima, ou seja, qual era a valorização que eu tinha em termos de aumento da função objetivo? 0, está bem? Este recurso não é escasso. É esta a interpretação das variáveis duais. Portanto, qual é a interpretação das variáveis duais? É qual é a valorização que eu tenho em termos de função objetivo por aumentar uma unidade de recurso ao termo independente da restrição à qual essa variável dual está associada, está bem? Quer dizer que, por exemplo, se eu aumentar aqui os 880 para 881, a minha função objetivo já pode crescer 3/4, está bem? Quer dizer que este recurso é escasso, ou seja, a minha solução ótima há de estar aqui a bater nos 880, ou mais verifiquem, o vosso x1 é 160, o vosso x2 é 60, façam lá 4 vezes 160 mais 4 vezes 60, a ver se não dá os 880, portanto eu estou ali no limite, estou a esgotar o recurso todo. Se eu conseguisse subir isto mais um bocadinho, eu conseguia melhorar o meu valor de função objetivo, está bem? Analogamente, aqui eu tenho 160 de procura de mercado, se eu aumentasse esta procura de mercado para 161, será que valia a pena? Em termos de função objetivo, vejam o valor do U3, o U3 é positivo, portanto sim, valeria a pena, se eu tivesse mais procura de mercado eu conseguia melhorar
em termos de função objetivo. Tá bem? Ficou percebida a interpretação das variáveis duais? Pode só repetir a de U2, por favor? Sim. Porquê que o de 2 é positivo? Quer dizer que se eu conseguisse passar estes 880 para 881, eu teria uma melhoria de 3/4 em termos do valor de função objetivo, está bem? Eu consegui aumentar 3/4 à função objetivo. Portanto, as variáveis duais, a interpretação, ou chamados preços sombra, tem uma designação alternativa, representam uma valorização da função objetivo se eu conseguisse aumentar uma unidade de recurso ao termo independente da restrição a que elas estão associadas. Está bem? Portanto, eu consegui aumentar a função objetivo em 3/4, ao passo que se eu aumentar, por exemplo, este 160 para 161, eu aumento a função objetivo em 3 unidades. Sim? Ficou claro, Diogo? Ok. E basta só fazer essa interpretação assim? Não é Sim, preciso? sim, está Ok. bem? E isto não é extensível a mais unidades de aumento, está bem? Eu não estou a dizer a mesma coisa para aumentar para 882 ou não sei o quê, até porque isto só é válido se mantiver a base ótima, está bem? Agora, só mais uma observação, porque é que eu tenho variáveis todas não negativas neste meu problema? Como vocês viram no exemplo que nós demos na aula teórica, se eu tenho um problema de maximização com restrições de menor ou igual, se aumentar o termo independente, eu estou a aumentar a região admissível. Ora, aumentar a região admissível, sim, é-me útil porque eu posso encontrar uma solução ótima melhor, está bem? Ao passo que se eu tiver uma restrição de maior ou igual num problema de maximização, se eu aumentar o recurso, eu estou a diminuir a região admissível e ao diminuir a região admissível, daí que a variável seja menor ou igual que 0, porque é 0 se essa diminuição não implicar na mudança da solução ótima. Será negativa se eu passar para uma solução ótima que me dá um pior valor de função objetivo, está bem? Em termos da interpretação das variáveis, portanto, a linha C, interpretação das variáveis de folga do dual. O que é que as variáveis de folga do dual me representam? Elas são também conhecidas como o chamado custo de oportunidade, ou seja, se eu olhar aqui para o problema dual, sim, onde é que ele está? Está aqui. Portanto, o que é que eu quero minimizar? Eu quero minimizar a utilização dos recursos. Reparem que 720, 880 e 660 era, em termos económicos, os recursos que eu tinha, está bem? Quero minimizar a utilização dos recursos. E isto que aqui está, o 2, o de 1 mais 4, o de 2 mais o de 3, digamos que é as secretárias, qual é a valorização interna dessas secretárias? É refletido por esta restrição. E 6, reparem que era o lucro dessas secretárias. Ora, se eu na empresa fizer uma valorização interna superior àquilo que eu tenho de lucro de venda de cada secretária, vocês acham que faz sentido produzir secretárias? Se eu internamente, em termos de custos para a sua produção, achar que elas têm um custo superior àquilo que eu vou obter de lucro, vale a pena? Não. Produzir secretárias? Não, não é? Então reparem, se esta restrição aqui, se isto aqui for efetivamente maior do que 6, não for igual, for maior, quer dizer que, em termos de custos internos, é maior do que o lucro que eu possa vir a obter em termos de valorização do mercado. Portanto, não vale a pena produzir secretárias. Analogamente, aqui é a valorização interna das estantes e o lucro 3 era o lucro de venda de cada estante. Portanto, eu tenho que ter uma valorização interna equivalente ao lucro para valer a pena a produção de estantes, está bem? Pronto, é esta a interpretação das folgas do dual. Eu estou a acelerar um bocadinho, mas não se esqueçam que vocês têm isto tudo escrito nas soluções, no documento de soluções que está disponível do Moodle, está bem? Portanto, é só aqui acompanharem o raciocínio, depois têm lá tudo escritinho. Questões?
Não? Então, o que é que nos pedem ainda na linha D? Para confirmar o teorema da complementaridade. O que é que me diz o teorema da complementaridade? Ajudem-me lá. É produto de variáveis por restrições do outro problema, está bem? Variáveis duais pelas restrições do primal, variáveis primais pelas restrições do dual. Mas quem fala em restrições fala em folgas, portanto vamos começar a escrever quer para o primal, portanto isto para fazer a linha D, quer para o primal, quer para o dual, o problema escrito na forma standard. Não tem que ser a função objetivo, basta as restrições, está bem? Portanto, do primal, quais são as restrições na forma standard? 2x1 mais 4x2 mais 1f1, que eu vou pôr com minúsculas como aqui foi dado na solução, igual a 720. 4x1 mais 4x2 mais f2 igual a 880. Estas são as restrições, ainda falta a terceira, peço desculpa. x1 mais f3 igual a 160. Estas são as restrições do primal, sim? Agora, restrições do dual. Na forma standard ficarão 2u de 1 mais 4u de 2 mais u de 3, já sabem, menos é de 1 igual a 6. 4u de 1 mais 4u de 2 menos é de 2 igual a 3. E o que nos pedem é para verificar a complementaridade. Portanto, o que é que tem que acontecer? Estas são as restrições do primal a multiplicar pelas respectivas variáveis do dual, isto tem que dar 0. Estas são as restrições do dual a multiplicar pelas respectivas variáveis do primal, isto tem que dar 0. Bom, vamos então fazer essa verificação. Quem diz restrições diz folgas, portanto, vamos começar pelo primal. O de 1 vezes o F1 tem que dar 0. Verifique-se. O de 1 é 0, já dá. O F1 é 160. Vai? Reparem, o F1 ser 160, reparem que o F1 é a folga da primeira restrição, sim? Folga da primeira restrição quer dizer que a solução ótima do primal, se o F1 é diferente de 0, quer dizer que a solução ótima do primal está a esgotar o recurso 720 que eu tinha. Vou voltar a colocar a questão. Olhem aqui para a restrição do primal, a primeira. A primeira restrição era 2x1 mais 4x2 menor ou igual que 720. Mas, se eu cheguei à conclusão que na solução ótima a folga desta restrição, que é o F1, toma o valor 160, portanto é diferente de 0, quer dizer que eu estou a esgotar o recurso ou não estou a esgotar o recurso. Essa folga quer dizer que eu não estou sobre a igualdade, portanto é a chamada restrição não ativa, eu não estou a atingir a igualdade dos 720 na minha solução. Reparem, se substituírem o x1 por 160 e o x2 por 60 no ótimo, não vão obter aqui 720, vão obter menos, por isso é que o F1 é 160, está bem? Portanto, eu não estou a esgotar este recurso que eu tinha de 720. Se eu não estou a esgotar este recurso que eu tinha de 720, o que é que isso me implica? A variável dual associada a esta restrição não tem a tal vantagem de ser aumentado este recurso em uma unidade, daí que o U de 1 seja 0, está bem? Porquê? Porque se eu aumentar isto para 721, não me vai alterar a solução ótima, porque eu nem sequer estava a utilizar o recurso todo. Sim? Continuando.
U de 2 vezes o F2, ora o U de 2 é 3/4 e o F2 é 0. De facto, verifica-se a complementaridade. E também entre o U de 3 e o F3. O U de 3 é 3 e o F3 era 0. Portanto, também se verifica a complementaridade. Bom? Analogamente, o que é que têm que tirar? Que o x1 a multiplicar, isto é tudo asteriscos, está bem? Caligrafia que é péssima. x1 vezes o E de 1, ora o x1 era 160, e quanto é que é o E de 1? Ainda não o calculamos, ainda está ali, é dado, é 0. E o x2, ótimo, vezes o E de 2, ótimo, também tem que dar 0. Tá? Dúvidas? Professora, então, como o F2 é igual a 0, quer dizer que o recurso é escasso? O F2 Sim. E o é F... igual a 0. Exato, quer dizer que esse recurso é escasso. E repare que, então, se o recurso é escasso, que é estes 880, Teresa, quer dizer que se eu conseguisse aumentar uma unidade a esse recurso, eu conseguiria melhorar o valor da função objetivo. De facto, o U de 2, que é a interpretação económica das variáveis duais, o U de 2 é diferente de 0, é positivo. Em quanto é que eu consegui aumentar a função objetivo? Em 3/4. Já percebi. Obrigada, professora. Portanto, dizer que o recurso é escasso é porque isto está a atingir mesmo a igualdade. Cá está aquilo que está nos slides da teórica das restrições ativas. O que é uma restrição ativa? É quando eu, em vez de estar numa situação estritamente menor, eu passo a estar na igualdade. O que não é o caso na primeira restrição, mas é o caso na segunda. Eu estou exatamente na igualdade. Eu podia ter uma solução que fosse menor ou igual. Eu estou exatamente na igualdade, tal como em relação à terceira restrição. Tá? Sim, sim. Obrigada, professora. Nada. Não há mais dúvidas? Ok, ora, o que é que eu queria avisar? Eu vou avisar na teórica também, mas só me lembrei há pouco, portanto não avisei os alunos da manhã, mas vocês passam a palavra, eu depois também mando um e-mail, mas já agora que estou convosco digo-vos. Vou colocar no Moodle um questionário para vocês se inscreverem para o teste. Esta inscrição é só para, em termos logísticos, nós sabermos quantos alunos é que pretendem fazer o teste para fazer o pedido de vigilantes, de salas e tirar cópias e não sei o quê, está bem? Vai ter que ser num prazo curto, portanto eu vou deixar até quinta, sexta-feira no máximo, porque ainda não avisei todos os alunos, mas não mais que isso, está bem? Portanto, logo que possível, se é a vossa intenção realizar o teste, que eu espero que seja, está bem? Quantos mais fizerem por avaliação contínua, melhor. Inscrevam-se, está bem? É só responderem que sim no questionário do Moodle. Eu vou ainda disponibilizá-lo hoje e recebem uma mensagem pelo Moodle quando ele já estiver disponível. Não havendo mais dúvidas, encontramos-nos outra vez quinta-feira, está bem? E uma boa semana para vocês. Até lá. Obrigado, professora. Até quinta. Obrigada, professora. Até quinta. Até quinta, professora. Até quinta.